Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como são aplicados os impostos, o tratamento de Alzheimer, as regras para solicitar seguro-desemprego, o uso de redes sociais no ambiente de trabalho, uma reportagem especial sobre o aniversário de Belém. E na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala dos mitos e das verdades sobre as dietas. Hoje é segunda-feira, 4 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o primeiro Nazaré Notícias de 2016 falando da carga tributária brasileira. O objetivo primeiro do imposto pago é o financiamento de políticas públicas. Eles são pagos pela sociedade nos preços cobrados em produtos e serviços oferecidos. Ao adquirir um bem, muito se observa os preços altos. Neles estão inseridas as cargas tributárias, que é a principal fonte de financiamento para as políticas públicas. A população que diariamente se desloca aos inúmeros estabelecimentos comerciais não sabe identificar quanto de imposto é repassado ao consumidor. Você sabe quanto paga de imposto em produtos e alimentos hoje? Não sei, não tenho a menor ideia. Não faço ideia. Não faço ideia mesmo. Não. A maioria do povo não sabe quanto paga de imposto. O imposto é muito alto, varia muito de produto, né? E a maioria do pessoal não desconhece. De acordo com o Conselho de Jovens Empresários, os gastos com as cargas tributárias, tanto local quanto nacional, são altos. A arrecadação aqui a nível Brasil e a nível Pará é muito alta, tá? Seria o orçamento do Estado, uma coisa aí na casa de 20 bi por ano, isso aí naturalmente proveniente de tributos e também de repasses da União, claro, que também são provenientes dos tributos que todos nós pagamos. A nível Brasil, o cálculo que é feito pelo IBPT, pelas entidades que fazem esse tipo de levantamento, aponta que mais de 40% do PIB do Brasil, ou seja, de tudo que é produzido no nosso país, é transformado em tributo, seja impostos, taxas, contribuições. Mas mais de 40% de tudo aquilo que é produzido por nós, pela população, pelo empresariado, acaba sendo recolhido para o Estado na forma de tributos que são pagos. Segundo dados da Receita Federal, em 2013, 51,3% da arrecadação do país nasceu da taxação sobre comércio de bens e serviços. Os produtos de consumo, como as bebidas, apresentam a maior carga tributária. Tem bebidas aí da linha de destilados que é acima de 70% a carga tributária, isso é muito alto. Tá? Mas quando a gente começa a falar de produtos do nosso dia a dia, de uso essencial, a gasolina, por exemplo, mais de 53% do valor da gasolina é referente a tributos, e isso é muito alto. Material escolar, tem alguns itens da cesta de material escolar que estão acima de 30%, 40% de imposto, isso também é muito alto. Serviços de saúde que estão na casa aí de 25%, o custo com a saúde é alto, mas 25% disso é imposto que está sendo pago para o governo. Então, vários produtos que quando a gente começa a ver, no nosso dia a dia mesmo, a gente não tem ideia do quanto paga de imposto embutido. Hoje o consumidor pode ver quanto de imposto pagou após ter realizado alguma compra. Existe um projeto de lei que foi aprovado agora há pouco tempo, que obriga as empresas de comércio, a destacar na nota fiscal, nos cupons fiscais, o percentual de imposto que está sendo pago daquele produto. Isso aí é uma vitória que se obteve para que a gente possa ter mais conscientização a respeito desse assunto, mas o ideal é que a gente comece a estar mais atento às campanhas e ter mais ideia, porque isso não acontece tanto com o serviço ou com até outros serviços que a gente compra, outros produtos, a gente tem que estar muito atento a isso. O grande ponto é a gente procurar estar antenado e conhecer realmente qual é o peso da carga tributária sobre a nossa vida. Aqui na Avenida Presidente Vargas existe um impostômetro, que marca a quantidade de tributos pagos pelos brasileiros de janeiro até os dias de hoje, número que passa a R$1 trilhão. O impostômetro não para. A gente brinca que se o impostômetro fosse um relógio de ponteiro ia aparecer um ventilador, porque ele não para de aumentar o tempo todo. Então a gente vê que o governo aqui, nós estamos em setembro, o governo já arrecadou mais de R$1 trilhão e a gente não consegue ver aonde esse dinheiro está sendo utilizado. Então o impostômetro é um movimento nacional também, e a gente faz parte disso, para mostrar o tamanho do volume de recursos que está sendo drenado pelo governo da economia do país. Agora sim, a gente tem que ter consciência de que o dinheiro, ele é um dinheiro, essa história do dinheiro público, o governo está administrando o dinheiro público, né? Ele está administrando o dinheiro que é de todo mundo, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, o dinheiro da economia, que quando vai para o governo deixa de circular na economia, então ele tem que fazer um uso mais racional. O mote da campanha nossa de 2015, do Feirão do Imposto, é
Não precisamos de mais impostos, precisamos de gasto público mais qualificado. A Associação Comercial do Pará, por meio do Conjove, realiza ações para orientar a população por meio do Feirão do Imposto. E para que esse consumidor saiba ainda mais sobre a carga tributária, é só acessar o site do Impostômetro. Então, a Associação Comercial, através do Conjove, que é o Conselho de Jovens Empresários, realiza aqui no Pará há 9 anos o Feirão do Imposto. Tá? E o Feirão do Imposto já é realizado há 12 no Brasil, há 9 nós trouxemos para cá para o Estado. Ele visa conscientizar a população sobre o peso da carga tributária no dia a dia de cada um e no bolso de todo mundo. O Feirão do Imposto acontece anualmente e a gente faz uma programação bem grande, alusiva a todo esse problema do impacto da carga tributária, mas principalmente com o foco de tentar orientar a população e conscientizá-los a respeito do peso que os impostos têm na nossa vida. Pode acessar o site do Feirão do Imposto. Tá? O site do Conjove também, o Face do Conjove, tem muitas informações a respeito disso, a gente está publicando matéria direto. Tá? Mas o site do Impostômetro tem muitas informações, o site do Feirão do Imposto é riquíssimo. A gente divide os produtos por categoria, então tem cesta básica, automóvel, material escolar, dezenas de produtos lá e a gente explica um a um quanto é o peso da carga, quanto você pagaria se não tivesse imposto. É muito interessante esse trabalho. Vale a pena a população acessar o site e conferir. Na noite de ontem, o fluxo de veículos no sentido de entrada de Belém foi intenso após o Réveillon nos balneários. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito ficou lento desde o começo da tarde na rodovia BR-316. O congestionamento se estendeu da entrada de Mosqueiro até Marituba. No total, 12 quilômetros de engarrafamento. Ainda segundo a PRF, nenhum acidente grave foi registrado no trecho. Foi publicado no Diário Oficial do Acre a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. De acordo com a lei, os celulares só poderão ser usados com autorização prévia para a realização de atividades pedagógicas. Esta lei já está valendo e as escolas devem colocar informativos em lugares visíveis sobre a proibição. Caso a lei seja descumprida, ela poderá gerar medidas de conscientização dos alunos. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Agora vamos falar de saúde. Estima-se que mais de 35 milhões de pessoas sofram com Alzheimer no Brasil. As causas da doença ainda são desconhecidas, mas existem terapias para amenizar seus efeitos. Graça perdeu sua mãe há 7 anos. Durante os últimos 23 anos de vida dela, que tinha Alzheimer, Graça se tornou sua cuidadora. Durante esse tempo, sua rotina era de doação. A mamãe passou 23 anos, com o diagnóstico, e aí depois de muito tempo que a gente aceitou a doença, mas assim, a negação, o primeiro momento é um momento de negação, de não aceitação, porque ninguém quer ver uma pessoa querida doente. Então a gente passa por essa fase, tenta superar isso com apoio e buscando informação. Aí depois começa a lidar, conhecer os sintomas e descobrir que quando ela faz uma coisa, quando ela diz uma coisa, quando a gente percebe o esquecimento, não é ela que está fazendo isso. Quando ela diz que eu não sou filha dela, que ela não me reconhece como filha, não é ela. É a doença, e isso é um sintoma da doença. Atualmente, ela atua como conselheira fiscal da ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer. A família fundamentalmente precisa ter informação. Se ela não conhecer, ela precisa ter a informação para conhecer a doença, os sintomas da doença, para poder saber lidar com esses sintomas. Então, se ela não tiver conhecimento sobre a doença, dificilmente ela vai cuidar bem. E ela não tendo esse conhecimento, ela não vai cuidar bem e quem vai padecer é a pessoa, porque vai sofrer toda essa falta de conhecimento, toda essa falta de informação. O Alzheimer é uma doença degenerativa que atinge principalmente os idosos. A perda de memória e a desorientação em relação ao seu espaço e ao tempo são as principais características. Na verdade, o Alzheimer é uma doença degenerativa,
progressiva, não tem cura ainda, né? Os maiores sintomas em relação à memória, o cognitivo. Esse paciente vai começando a ter lapsos de memória e isso vai interferindo na vida prática dele do dia a dia. Hoje não tem nenhuma forma de prevenir o Alzheimer. O que a gente diz é que a prevenção são os hábitos de vida. É o estilo de vida, é a atividade física, é a alimentação, são aqueles hábitos do fumo, do álcool, né? Então, essa é a forma que a gente previne, né, saúde para qualquer doença. O apoio da família deve partir da busca por informações sobre a doença. A gente ainda tem se fala muito pouco sobre o tratamento não medicamentoso no Alzheimer. E ele é muito importante, principalmente para orientar o familiar de como lidar com esse paciente. Ele tem alteração de humor, então como lidar com essa alteração de humor? O familiar nunca foi agressivo e começou a ser agressivo, como lidar com essa agressividade. Então a gente dá orientações para esse paciente. Agora, fora isso, é a prática, né? É a paciência, a gente precisa ter muita paciência com o paciente com Alzheimer, porque ele cria uma alteração comportamental que você nunca está preparado. Você não sabe o que ele vai fazer, você não sabe como ele vai responder àquele estímulo. Então a gente precisa ter paciência demais para lidar com esse tipo de paciente. Eu escolhi ser cuidadora, então eu tenho que, conciliar a minha vida de cuidadora com a minha vida social, né? Então, se eu hoje não posso ir ao cinema, mas amanhã eu vou, ou eu já fui. Não é? E aí eu fico convivendo com aquela pessoa um momento, porque eu estou propiciando a ela tranquilidade, felicidade, sabe? Para que ela viva bem, para que ela tenha qualidade de vida nos últimos momentos dela. Pelo menos isso. É a oportunidade que também eu tenho, enquanto pessoa, de retribuir, sabe? Um pouco que, por exemplo, a mãe fez tudo. Ela me ensinou a andar, me ensinou tudo. Eu sou o que ela me ensinou. Então, nesse momento, é o momento que eu tenho de retribuir um pouco tudo que ela fez por mim. E vamos continuar falando de saúde. Agora, sobre a alimentação saudável e os mitos e verdades sobre dietas. Larissa Cristina conversou com a nutricionista Tayana Albuquerque. Tayana, eu agradeço a sua presença aqui com a gente, a sua entrevista. Hoje a gente vai começar falando sobre mitos e verdades acerca das dietas. Se você quiser mandar sugestões de temas para a gente, também mandar perguntas para a nossa entrevistada, basta enviar direto para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Tayana, vamos começar o seguinte. Quando alguém resolve que quer começar a fazer uma dieta, está um pouquinho acima do peso, às vezes até muito, o que essa pessoa tem que logo ter em mente? Bem, é um grande prazer estar aqui, né? Eu espero poder contribuir, tirar bastante todas as dúvidas das pessoas sobre isso. Então, antes de começar a fazer qualquer dieta, qualquer atividade física, é importante que você procure um profissional da saúde, vá no consultório, marque consulta com o médico, com o nutricionista, não pratique atividade física sem orientação também do educador físico, porque a gente precisa conhecer como é que está o organismo dessa pessoa antes que ela possa iniciar qualquer atividade, qualquer mudança no estilo de vida. Nós precisamos avaliar as suas condições bioquímicas, ou seja, fazer exames de sangue. O nutricionista precisa também fazer avaliação antropométrica, né? O médico precisa fazer uma avaliação clínica. O personal trainer ou o educador físico, ele precisa verificar que tipo de exercícios você pode praticar, que não vá também lhe trazer nenhum prejuízo, lhe machucar. Então, com certeza, o primeiro passo é procurar ajuda profissional. A maioria das pessoas, quando a gente fala de dietas, elas vão nesse embalo da moda, né? A dieta da revista, a dieta que saiu na televisão. Nesse sentido, são muitas as dietas restritivas, né? Que restringem algum grupo alimentar. Isso é positivo? A pessoa deve ter cautela com esse tipo de dieta? Então, gente, as dietas da moda, inclusive, elas não são de todo ruins. Né? Elas têm alguns pontos positivos porque elas podem trazer alguma coisa de diferente para sair da monotonia, mas as dietas muito restritivas, elas com certeza podem trazer mais prejuízos do que ajudar. De uma forma geral, o que eu sempre coloco para os meus pacientes é: nenhuma dieta altamente restrita faz perder peso da maneira adequada, porque a questão não é você apenas emagrecer, não é você apenas perder peso,
é você perder a gordura, não massa muscular, não líquido, e fazer com que esse peso se mantenha durante o período após a perda, né? E que você continue feliz, que você continue com uma vida, levando a vida normalmente, sem grandes sacrifícios. Então, a gente precisa ponderar aí as dietas da moda e as dietas restritas só se for com auxílio profissional. Tayana, vamos agora para aquele senso comum, que são aquelas dúvidas mais comuns das pessoas. Tem gente que diz assim que comer TV e assistir, na verdade, comer e assistir TV engorda. Por que isso tem uma relação de alguma maneira? Porque quando você come assistindo televisão ou conversando com outras pessoas, você está tirando o foco, né, da sua alimentação, você deixa de comer consciente e passa a comer, se alimentar comendo muito mais do que se você tivesse concentrado na sua alimentação. Agora tem pessoas que utilizam a água quente em jejum, porque acreditam que isso queima gordura. Isso pode ser verdade? Não, de jeito nenhum. Então, gente, entendam o seguinte, para a gente queimar a gordura, existe todo um processo fisiológico, é uma mobilização que a gente faz de alguns hormônios, sabe, para estimular a queima de gordura, enfim, a água, ela por si só não vai ter esse efeito de queimar gordura. Agora tem gente que pergunta assim, é possível comer saudavelmente em fast foods? Depende do fast food. O que é fast food? É comida rápida, né? Se o lanche rápido for saudável, sim. Agora, a maioria dos lanches rápidos que a gente tem aqui na nossa cidade não são lá muito saudáveis, né? Então, é bem complicado você querer se alimentar nos fast foods que a gente tem de opção aqui atualmente. A gente mantém aquela regra que para emagrecer é preciso comer em pequenas quantidades? Sim, a gente não deve, por exemplo, comer muito de uma vez só, né? E o ideal é que você não passe longos períodos sem se alimentar, justamente para que você não fique com muita fome e queira comer tudo de uma vez. Então, o ideal é a gente fracionar, mas isso também depende de cada caso. Isso tem que ser avaliado individualmente, a quantidade e a frequência com que você consome o alimento. Por isso que a gente enfatiza a importância do profissional da saúde, né, orientando aí essas dietas. Agora, aproveitando o gancho, na gravidez, tem várias grávidas que a gente vê que são fitness, que fazem exercícios e também fazem dietas. Isso é aconselhável, também é arriscado, tem que ter aí uma ponderação. A turma fitness, né, que engravida, normalmente elas já têm conhecimento prévio de alimentação, já tem profissionais que os orientam. Então, normalmente, quando essas pessoas elas fazem esse tipo de dieta, na verdade, é uma dieta para equilibrar, né, para que a grávida ela não ganhe mais peso do que o necessário e que o seu bebê esteja bem nutrido. Com certeza, a maioria dessas pessoas, não tenham dúvida, eles procuram ajuda profissional. A questão são as grávidas que normalmente não tinham esse estilo de vida, né, e que depois que engravidam decidem por conta própria fazer algum tipo de dieta. Aí é mais arriscado, bem mais arriscado. E, Tayana, tem pessoas que elas acreditam que pelo alimento ser light ou diet, ela pode comer bastante. Isso é errado? Totalmente errado. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes, um alimento diet não necessariamente é saudável. Por exemplo, algumas pessoas acham que refrigerante por ser diet ele é saudável. Não, isso é totalmente fora de questão, né? Então, se é light ou se é diet, se você comer em grande quantidade, por exemplo, o alimento light, você pode engordar, porque tudo vai depender da quantidade. Da mesma forma, se você consumir um alimento que ele é calórico, mas em pequena quantidade, não necessariamente isso vai te engordar. Então é preciso também ter cautela de que alimento escolher e como ingeri-lo, né? E te digo mais, alguns alimentos que são considerados diet ou light, eles têm, por exemplo, uma grande quantidade de sódio, né? E esse sódio aumenta a retenção de líquido, pode aumentar a pressão arterial, ou seja, não necessariamente é saudável. A gente precisa tirar esse mito de que light e diet eu posso consumir à vontade. E quando a gente fala nas comidas naturais, muitas pessoas perguntam, mas tudo que é natural faz bem para a saúde? Não necessariamente. Então, às vezes, o que é natural, e no meu corpo pode não ser tão... O meu corpo pode não aceitar bem, né? E para outras pessoas pode ser que não tenha nenhum problema. Então, isso vai depender justamente da avaliação que a gente faz. Por exemplo, algumas pessoas têm uma certa intolerância ao glúten, né, a lactose.
e outras pessoas não. Então eu não posso estabelecer que certas coisas elas são boas ou ruins, isso depende de cada caso. Agora, a questão da água, ela ajuda a emagrecer, tomar bastante água? Tomar bastante água é extremamente importante para que o nosso organismo, o nosso metabolismo funcione da maneira correta, né? E se você não ingerir água da quantidade correta, é mais difícil com que o seu corpo funcione para o emagrecimento, mas não é que você vai tomar água e por causa disso, só por causa da água você vai emagrecer, não existe essa lógica direta, né? Então a gente precisa manter o organismo em equilíbrio para que ele consiga perder peso também em equilíbrio. Agora, uma telespectadora ligou pra gente e ela fala assim, por que a vizinha dela fez uma dieta e emagreceu 10 quilos e no caso dela ela fez a mesma dieta e não emagreceu? Quer dizer, o que é bom para ela não é bom para mim? Com certeza. Então, o nosso metabolismo ele é diferente, o meu metabolismo é completamente diferente do seu. Quem vai avaliar isso é o profissional de saúde. Então, as dietas elas precisam ser personalizadas. Agora, o que é muito complicado é que as pessoas elas ficam muito, elas buscam muito essa questão de dieta. Não, você precisa procurar mudar o seu estilo de vida todo. Né, o seu estilo de se alimentar, porque fazer dieta não tem que estar relacionado com a perda do prazer alimentar. Você precisa se alimentar de forma mais saudável, de forma com que isso encaixe com o seu estilo de vida. Você precisa ter todo um estilo de vida mais saudável para que a dieta não se torne uma tortura. Né? E o nosso metabolismo ele é completamente diferente, então... Por exemplo, eu posso avaliar no seu caso que o seu metabolismo é um pouco mais lento, a sua forma física, a sua composição corporal, ela é diferente. Então, em cima disso, eu vou usar estratégias diferentes com qual eu usaria com a sua vizinha, por exemplo, e aí com certeza o processo de perda de peso vai ser diferente. O que não significa que eu não consigo emagrecer, não. É porque eu preciso usar outras estratégias com você que é diferente da sua vizinha para a gente conseguir ter uns resultados muito bons. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais que você gosta aqui em Belém e mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Envie para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. E a primeira foto de hoje, a foto da Isabela Moreira, que enviou uma selfie da família desejando Feliz Ano Novo a todos da Fundação Nazaré e aos paraenses. Agora temos fotos de outros lugares que não são da capital paraense. A foto da Casey, que enviou uma fotografia da Terezinha Duarte, a sua mãe, visitando a catedral da cidade de Castanhal, no Nordeste paraense. Uma outra foto agora no estado do Amazonas, na cidade de Parintins. A Marinete enviou a fotografia. Ela acompanha o jornal da TV Nazaré todos os dias. E você que quer também ver suas fotos aqui no Nazaré Notícias, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Toda segunda e sexta-feira a gente mostra suas fotos para homenagear Belém nesses 400 anos. Está aberto o edital do Programa de Idiomas Inglês Sem Fronteiras do Governo Federal. Esta é a primeira oferta de cursos de 2016. Tâmela Almeida tem mais informações. Na UFPA serão ofertadas 15 turmas nos cursos de inglês para intercâmbio. Esses cursos terão duração de 32 horas e começam no dia 25 de janeiro. Podem se inscrever para os cursos alunos de graduação, mestrado e doutorado que tenham realizado o TOEFL ITP pelo programa Inglês Sem Fronteiras e já ter seu resultado publicado no sistema ISF. As inscrições podem ser feitas através do site www.isfaluno.mec.gov.br. O resultado final será divulgado no e-mail do candidato no dia 17 de janeiro. Tâmela Almeida para o Nazaré Notícias. O seguro-desemprego é um direito do trabalhador e a sua principal garantia de renda quando fica desempregado. Em 2015, foram apresentadas as novas regras para fazer a solicitação do recurso. O seguro-desemprego oferece auxílio em dinheiro para o trabalhador por tempo determinado. Ele é pago de 3 a 5 parcelas. Foi lançada uma medida provisória que faz mudanças nessas regras. Quem precisa solicitar o seguro deve ficar atento.
Para ter acesso pela primeira vez ao seguro-desemprego, o trabalhador precisa ter trabalhado 12 meses, num lapso de tempo de 18 meses anteriores à sua demissão. E para ter acesso pela segunda vez, o trabalhador precisa ter trabalhado 9 meses, num lapso de tempo de 12 meses, que antecedem a data de demissão. E para ter direito da terceira vez em diante, ele precisa ter trabalhado 6 meses ininterruptos antes de dar entrada ao seguro. Segundo a representante da superintendência, as novas regras vão gerar impactos no país. Benefícios para o governo, que vai ter uma economia de gastos públicos. Mas para o trabalhador, criou-se uma dificuldade de acesso. Porque, principalmente pela primeira vez, é muito difícil que a pessoa, no seu primeiro emprego, no seu segundo emprego, já se mantenha por um período de 12 meses. Enquanto a medida não for sancionada, os trabalhadores que fizerem o pedido do seguro ainda passarão pelo processo antigo. A carteira de trabalho, os 3 últimos contra-cheques, RG e CPF, e a rescisão contratual ou a sentença judicial, se houver, no caso de reclamação trabalhista. Aqui no Ministério do Trabalho, na Agência Nazaré, nós estamos com agendamento eletrônico pelo site www.mte.gov.br. Mas os trabalhadores têm também o Portal do Trabalhador, na Cid Vasconcelos, tem também a Casa do Trabalhador, na Magalhães Barata, e em outros municípios tem também o Cine, as agências do Cine, que ele pode procurar para dar entrada. E você acompanha ainda nesta edição o uso de redes sociais no ambiente de trabalho, uma reportagem especial sobre o aniversário de Belém. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de redes sociais. A região norte lidera o número de acesso à internet pelo celular. Os dados levantam questões sobre a qualidade da conexão e dos conteúdos consultados. São diversos tipos de interesse que vão desde profissionais até os de entretenimento. Em todos os lugares é possível acessar a internet por meio de dados móveis ou pela tecnologia Wi-Fi. Mas será que no ambiente de trabalho existem regras para utilizar as redes sociais? Os olhos não param. As informações são inúmeras e filtradas pelos usuários. Hoje, quase tudo pode ser resolvido pela internet. No ambiente de trabalho, a conexão é essencial. Mas será que o uso é estritamente profissional? Dependendo, no meu caso, por exemplo, como estagiário, às vezes eu não tenho como entrar em contato com o cliente, estagiário de direito, e aí a gente acaba, às vezes, usando até como uma ferramenta para poder se comunicar também. Algumas vezes, para ficar atualizado, até porque dentro do próprio ambiente de trabalho a gente tem grupos da própria empresa que a gente se comunica, então, para certas coisas do ambiente, do trabalho assim, também. E a gente aproveita e dá uma olhada para conversar com os amigos e tal, tudinho, isso aí. As pessoas mantêm relações umas com as outras pela internet, principalmente através das redes sociais. Mas é possível usar essas redes na hora do trabalho? Jane é professora. Para ela, o uso pode ser complicado. Dificilmente. Uso sim, quando eu estou na sala dos professores, uso em sala de aula não. Mas é muito comum os alunos utilizarem a celular principalmente. Claro que complica. Você tira a atenção do trabalho. Depende. Se é uma rede corporativa, onde a empresa tem regras específicas para a utilização dos seus tablets, de seus computadores, de seus telefones corporativos exclusivamente para o trabalho, para tais fins devem ser utilizados esses instrumentos eletrônicos. Não podem ser utilizados para outras finalidades, porque senão desviam o conteúdo da empresa. Mas isso tem que ter uma regra clara de utilização. Não há uma lei específica para regulamentar o uso das redes sociais no ambiente de trabalho, mas as empresas podem limitar o acesso no caso de redes corporativas. Nesse relacionamento do mundo virtual, que é uma nova realidade do mundo do trabalho, cuja testemunha é a máquina, e ali é uma comunicação silenciosa, mas que ao mesmo tempo ela tem uma expansão extraordinária, porque ela envolve todo o pessoal da rede. Então, há necessidade de a empresa estipular regras claras de como regulamentar a utilização desses instrumentos eletrônicos. Isso é uma matéria
relacionada ao chamado direito digital. O uso indevido das redes sociais no horário de trabalho pode acarretar graves punições. A utilização da rede social, ela nunca deve, corporativa, nunca deve ser para finalidade particular, salvo numa necessidade urgente que você não tenha nenhum outro meio e haja autorização imediata do superior hierárquico. Você precisa realmente utilizar, o trabalhador precisa realmente utilizar aquele instrumento naquele momento para uma comunicação imediata. Então, se ele quebra esta regra, que está clara e bem definida, regulamentando esse tipo de relação, o que ocorre? Essa regra pode caracterizar a insubordinação e a indisciplina. Isso pode levar, pela regra da CLT, uma advertência, uma suspensão ou até uma demissão. Não é que seja proibido, mas o uso dessas redes deve ser responsável. Não pode atrapalhar a produtividade nem ofender os colegas. Se o trabalhador utiliza o WhatsApp dentro daquela rede de amigos que tem aquelas redes, né? E ali naquela comunicação de rede de amigos sai um comentário depreciativo a um próprio colega que ele não gosta, ou um comentário depreciativo ao superior hierárquico, e isso chegue ao conhecimento da empresa, não tenha dúvida que isso, mesmo saindo do seu telefone particular, pode ensejar uma ação de indenização por dano moral. Então, a utilização desses meios tecnológicos, que a gente não tem como fugir deles, tem que ser com muita responsabilidade, tem que ser com muito profissionalismo. Não pode, dentro de uma rede corporativa, ao mandar uma mensagem para um superior hierárquico, no final, revelar muita intimidade. Tem que ser formal o tratamento, exatamente para dizer, estamos dentro de um ambiente de trabalho respeitoso. Neste final de semana, em Belém, 5 casas foram atingidas por um incêndio no bairro do Barreiro. Uma equipe técnica do Corpo de Bombeiros esteve no local para apurar as causas do incêndio. O laudo deve ser divulgado em 15 dias. O fogo teria começado por volta das 18 horas. Das 5 casas atingidas, 3 ficaram destruídas. Uma pessoa ficou ferida. Segundo a Fundação Papa João XXIII, as famílias atingidas serão encaminhadas para programas sociais, como auxílio aluguel e emissão de documentos. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em São Luís, na capital maranhense, o tempo deve estar encoberto com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima chega a 26 graus com a máxima de 29. Na cidade de Santarém, no estado do Pará, o dia começa encoberto, mas sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima de 33. Em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve chegar a 22 graus com a máxima de 33. Voltamos a falar de saúde. Pessoas que precisam tomar remédios regularmente estão sempre à procura do preço mais barato. Uma das alternativas é comprar na farmácia popular, um programa do Ministério da Saúde que existe em Belém desde 2009 e oferta medicamentos com até 90% de descontos. O programa Farmácia Popular do Brasil foi criado pelo governo federal com o intuito de ampliar o acesso da população a medicamentos mais em conta. Nas farmácias populares estão disponíveis medicamentos para os mais variados problemas de saúde, inclusive a gratuidade de remédios para pacientes que tenham diabetes, hipertensão ou asma. A importância desse programa é que vem viabilizar uma melhora para a população mais carente da periferia e também desafogar o atendimento nas unidades de saúde. Enquanto que, por exemplo, na unidade de saúde, o paciente vai com a receita e pega o medicamento apenas para um mês. Enquanto que na farmácia popular, essa receita dele vale para 4 meses. Então,
desafoga o atendimento dos médicos na unidade de saúde. Todo paciente que deseja adquirir algum remédio nas farmácias populares devem seguir alguns critérios. O paciente, para se habilitar a pegar a medicação gratuita, ele tem que comparecer aqui, a pessoa mesmo, proprietária da receita, tem que comparecer munido do CPF, identidade e a receita atualizada, com o nome da pessoa, tudo certinho. Em Belém, há 8 farmácias populares, sendo 2 no distrito de Mosqueiro e 1 em Coraci. Segundo este farmacêutico, a divulgação do programa da farmácia popular deve ser expandida. Na minha opinião, eu acho que ainda deveria ter uma divulgação melhor, porque tem pessoas que chegam, eu não sabia que a farmácia era aqui e tal, e a gente orienta para elas passarem para outros pacientes. Então, assim, muitas pessoas também confundem a farmácia do trabalhador com a farmácia popular do Brasil, né? Então, isso aí, a farmácia popular do Brasil, ela tem o logotipo do Ministério da Saúde e é totalmente voltada para o atendimento do povo carente, né? Que os medicamentos são praticamente 90% de uma farmácia privada. Quem utiliza a farmácia popular para a compra dos seus medicamentos gosta do serviço. Porque eu acho o medicamento bom e mais barato. Esse é o omeprazol que eu tomo para gastrite, na outra farmácia é muito caro. E aqui eu compro bem mais barato. E agora uma notícia da igreja. O arcebispo de Belém instituiu uma bandeira para a arquidiocese. O símbolo surge para homenagear os 400 anos de evangelização da Amazônia e de fundação da cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Na bandeira está o brasão da arquidiocese sobreposto ao verde, constituído em 2008 pelo então arcebispo de Belém, Dom Orani Tempesta. Além disso, o símbolo também é composto pelas cores azul, branco e amarelo. A bandeira foi hasteada hoje pela manhã na frente do prédio da Cúria Metropolitana. No programa Conversa com Meu Povo, que vai ao ar amanhã aqui na TV Nazaré, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, vai explicar o sentido e o significado da bandeira. Segundo dados do IBGE, 335 mil pessoas vivem entre a indigência e a linha da pobreza na região metropolitana de Belém. A preocupação dos especialistas é que mais de 500 vivem em situação de rua. A Universidade Federal do Pará elaborou um estudo relacionado a essa população. O número parece pequeno, 585. Mas, segundo o coordenador da pesquisa, revela uma situação alarmante na região metropolitana de Belém. Nós estamos falando de moradores em situação de rua, ou seja, moradores em situação de rua que não têm mais domicílio. Domicílio é referencial das pesquisas do IBGE. Para o IBGE, esses moradores de rua não existem, porque não têm domicílio. E nós focalizamos, de acordo com a solicitação da própria Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, responsável pela realização e pelo financiamento da pesquisa, nós nos preocupamos não só com esta população. Nós contamos de uma forma sistemática e chegamos à conclusão que esta população realmente está numa condição de marginalização social, econômica e cultural que é estrondosa. Pesquisadores da UFPA, do Grupo de Pesquisa sobre a Problemática da Pobreza e do Meio Ambiente da Amazônia, percorreram as ruas de Belém e Ananindeua para identificar a quantidade de pessoas que vivem nas ruas. A pesquisa foi encomendada pelo governo do Pará, com o intuito de identificar o número de moradores e promover políticas de assistência aos mesmos. O relatório feito pelos pesquisadores do Poema será publicado pela Secretaria de Assistência Social do Pará em forma de livro. A ideia é que, a partir dos números, toda a população tenha acesso e possa discutir de forma mais ampliada a situação dos moradores de rua da região metropolitana de Belém.
Atualmente, a capital paraense possui 2 centros de acolhimento a moradores de rua, que atendem em média 180 pessoas por dia. Muito interessante já aqui na região metropolitana, os centros de referência de tratamento, os famosos centros POPs, aqui em São Brás, em Icoraci, uma iniciativa apoiada pelo governo federal e pela prefeitura de Belém. Eles fazem um excelente trabalho. Eu cheguei a conhecer os profissionais que trabalham com essa problemática. Eu diria, se nós tivéssemos condições de ampliar um pouquinho o trabalho que eles já estão realizando, nós poderíamos mitigar bastante o problema desta clientela de pessoas que realmente transformou a rua na sua casa. Nas informações coletadas pelos pesquisadores, chama a atenção o fato da maior parte dessa população ter entre 18 e 29 anos e mais de 80% querer deixar as ruas. A política do município, a política do Estado e, obviamente, as instâncias do governo federal têm que ver que precisamos caminhar para uma nova qualidade de vida com novas políticas de desenvolvimento no contexto regional. Sem isso, nós não vamos evitar que o número dos abandonados que estão abandonados e se autoabandonaram também, porque não tem mais a força para resistir aos problemas que eles estão enfrentando, que isso tem que ser enfrentado através de novas políticas de desenvolvimento que consideram a especificidade da Amazônia. Isso é importante. Se nós não avançarmos nisso, eu prevejo tempos muito sombrios. E não se esqueça que você pode participar aqui do Nazaré Notícias, participando da produção do jornal, enviando fotos e sugestões de reportagens aqui para a nossa redação. Você pode enviar via WhatsApp. O número é o 98802-3444. O Museu Emílio Gueldi iniciou uma campanha de financiamento coletivo para promover a revitalização do parque que recebe mais de 400 mil pessoas. Tamela Almeida tem os detalhes. O financiamento coletivo visa arrecadar R$ 60 mil para realizar a revitalização física do Parque Zoobotânico, como a renovação da sinalização e a reabertura do aquário, que é o mais antigo do Brasil. A ação chama-se ProGuild e integra as comemorações dos 150 anos do espaço. As doações mínimas são de R$ 10 e elas seguem até o dia 15 de janeiro. Para mais informações é só ligar ou se deslocar até o Museu Emílio Gueldi. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Olá, gente, tudo bem? Hoje a minha dica de leitura se volta para o público infanto-juvenil. Trata-se de adaptação para a linguagem de quadrinhos de uma das mais importantes obras da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Trata-se de um trabalho de adaptação em que nós podemos perceber que os autores do roteiro e das ilustrações tiveram a preocupação de introduzir a linguagem do mestre Machado de Assis para as novas gerações. Assim, a minha dica de leitura é Memórias Póstumas de Brás Cubas em quadrinhos, da editora Escala. Os 400 anos de Belém estão chegando e, como forma de presenteá-la, um morador do bairro de Nazaré realiza limpezas e distribui placas de conscientização ambiental pela cidade. Nossa equipe de reportagem foi acompanhar a história desse cidadão paraense que realiza um belo trabalho na capital. Valorizar a cidade por meio de gestos nobres como a limpeza dos canteiros e placas de conscientização é o que faz seu João. Ele tem a atividade como uma terapia. Veio com a aposentadoria, né? Tempo disponível, precisando fazer alguma coisa para não ficar em casa parado. Não deixa de ser uma terapia que eu faço com o maior prazer, né? De ver arrumado, bonitinho, limpinho.
Quem passa pela Avenida Governador José Malcher pode ver as inúmeras placas em cada árvore. Antes elas eram feitas de papel plastificado, mas segundo o seu João, a visibilidade ficou comprometida. Por isso elas foram substituídas por madeira com as letras pintadas. O objetivo principal é conscientizar a população que passa pela via. Se eu conquistasse, a consideração das pessoas, das outras ruas, e fizessem, isso, nós iríamos transformar essa cidade num jardim. Se cada morador considerasse que a calçada na frente da sua casa é sua, a vala é sua, e se responsabilizasse em mantê-la limpa, apesar dos trabalhadores que passam da prefeitura, a população colaborasse um pouco mais, com certeza que essa cidade não estaria na estatística de uma das cidades mais sujas do Brasil. Desde 1997 que o seu João faz a limpeza dos canteiros das árvores. Há aproximadamente 4 anos ele resolveu implantar essas placas para despertar o interesse de quem passa aqui pela Avenida Governador José Malcher. Ao todo, são 20 placas implantadas, do perímetro que vai da Avenida José Bonifácio até a Avenida Alcindo Cacela. Mesmo com toda a dedicação, algumas pessoas não valorizam o trabalho de seu João. Ainda há o problema da pessoa passar e quebrar a flor, arrancar a planta com tudo, joga fora, e eu colher e ver o que dá para replantar. O aposentado acredita que sua ação traz benefícios à cidade. Além de tentar fazer com que a rua fique bonita, outro benefício é que você não permitir que o canteiro seja um lixeiro, seja um sanitário de cachorro, por aí assim. Há 18 anos realizando um trabalho voluntário de conscientização, o sentimento só pode ser um. Feliz, realizado. E no próximo dia 12, a capital paraense completa 400 anos de história. Hoje é a segunda cidade mais populosa da região norte. Vamos ver nesta reportagem um pouco da história desse lugar. Com suas inúmeras riquezas, Belém chega a seus 400 anos. Sua cultura, arte, culinária e pontos turísticos fazem desse lugar a metrópole da Amazônia. Conhecida como a Cidade das Mangueiras, ela contempla lugares curiosos, como o Mercado do Ver-o-Peso, que é a maior feira de céu aberto da América Latina. Aqui, muitos feirantes fazem a história da cidade morena. Belém, Belém tem tudo, porque eu nasci em Belém, fui criado aqui na capital, e fiz parte da história da cidade, porque quando eu vim para cá trabalhar no Ver-o-Peso, eu vim quando o Padre Bruno veio trazer a República do Pequeno Vendedor, junto com aquele caminhão, e os voluntários vinham, pegavam a gente para a gente fazer a nossa refeição aqui atrás do Forte do Castelo. Então isso aí eu faço parte da história, Nós fazemos parte. Então, poxa, te espera tudo nessa cidade, É um amor profundo que eu tenho, porque eu sou filha daqui. Nasci, me criei e morrerei aqui. Então, eu tenho uma paixão muito grande, não troco Belém por nada. Nada desse mundo. Já recebi várias propostas, mas não. Aqui é o meu lugar. 400 anos de muitos acontecimentos históricos desde a sua fundação. E ainda há muito para acontecer. Belém tem aproximadamente 1.400.000 habitantes. Quem é filho da cidade ou por ela foi adotado tem muitos votos a desejar nos seus 400 anos. É uma cidade maravilhosa, desejo muita paz, saúde. Eu tenho certeza que a nossa Belém, entendeu? Vai ter dias melhores, entendeu? É uma cidade abençoada. Eu desejo que a gente tenha uma cidade cada vez mais linda, com esse nosso clima maravilhoso, e que a gente consiga cada vez mais diminuir a criminalidade, de tudo que é ruim que a gente tem na nossa cidade. Eu desejo mais segurança, melhorias na segurança, na saúde,
que tenham mais médicos para atender a população e muita alegria, muita paz no coração, tudo que eu desejo por 400 anos de Belém. O que eu desejo para Belém é boa sorte, um bom aniversário de Belém, que venha com muita paz, muita saúde, muita prosperidade, amor que nós devemos ter um pelo outro, carinho e muita paz. É o que mais eu quero no mundo. Tem Tucupi, tem Bussuã, tem Marisoba, Tucunaré, tem Jumareia, Roga Parei, do Banho de Cheiro. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você pode enviar mensagens via WhatsApp. O número é 98802-3444. Para rever nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acessar a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra numa próxima edição. Até lá!